Boker Tov, Lekulam, bom dia para todos, Shalom. Eu vou estar trazendo aí uma informação muito importante, importantíssima, devido a algumas questões sobre o nome de Yeshua ou Jesus, tá? Por que questões? Porque muitos ignorantes, muitos incautos, não conhecendo nada de grego, nada de hebraico, nada de latim, às vezes até nada de português, né? Infelizmente. Desfazem do nome Jesus, Yeshua, tá? O material que eu vou estar trazendo aqui para essa assertiva é o seguinte, porque eu tenho usado, né, às vezes o nome Jesus, Yeshua, aí aparecem muitos ignorantes e até muitos fanáticos, né, nas redes sociais, e está infiltrado no nosso meio também por pessoas que vão à internet por ouvir algo, né, às vezes a gente expressando o nome, aí vão à internet e encontram alguns perturbados, porque para mim só tem que ser perturbado, porque de estudioso não tem nada, é perturbado, e querendo perturbar também a fé e a mente de muitos, dizendo que o nome de Jesus é um nome pagão, tá? Então eu vou quebrar isso. Esse material que eu vou trazer para explicar isso aqui, eu já até fiz um vídeo ano passado sobre isso, quando eu estava dando aula no meu curso teológico, né? Eu estava dando aula sobre iniciação ao hebraico e ao grego, então para o nosso aluno a gente passou essa informação, né? Sempre do nome de Jesus, nome Yeshua. E agora a gente está no nosso curso teológico, né? Estou com mais um ano, né? Uma turma nova. E a gente iniciou, né, semana passada. Você pode ver aí minha live de terça-feira passada foi acerca de hebraico. Então a gente estou iniciando os meus alunos na língua hebraica e depois na língua grega, tá? E aí eu vou passar também essa informação para eles no curso nosso, tá? Se você quiser fazer conosco o curso de médio em teologia, dá tempo de você entrar nessa semana, tá? Nos procure depois no privado, que a gente vai estar te dando as informações como vai funcionar. Para bacharel não dá mais, que a gente já está na metade do curso, e quem pegar daqui para lá pode fazer o médio, tá? É certificado, tá? Nosso curso é um curso livre, bacharel livre, médio livre e básico livre, só que eu não faço turno para básico, só faço para médio e para bacharel, tá? Então vamos lá, voltando aqui ao assunto. Então, há uma necessidade, né? Porque às vezes eu já estou familiarizado com o nome no hebraico, às vezes tem no aramaico também, né? Tem o aramaico também, esqueci de falar aqui, tem o aramaico também, mas a pronúncia praticamente não vai mudar, visto que o aramaico e o hebraico é uma língua semita e elas são parentes, né? Eles vêm da mesma, vamos dizer assim, grafia, tá? São dialetos semitas. Então, eu vou trazer, porque eu estou lendo um material, esse material aqui é de suma importância, é um material acadêmico de suma importância para quem quer entender sobre cultura judaica, sobre Bíblia. Então, esse material é muito importante, tá? Só que a pessoa tem que ter equilíbrio para poder ler certos materiais, porque se você não tiver equilíbrio, ele cai na asneira de muitos que estão caindo por aí. Deus abençoe nosso pastor Isaac Alves aí. Deus continue abençoando, dando vitória em nome de Yeshua. Então, tá vendo? Então, já estou familiarizado tanto com o nome que às vezes eu, para não falar Jesus, falo Yeshua, mas já está, né, no meu cotidiano. Então, não é desfazendo o nome de Jesus, não. Não, gente, eu estou trazendo o nome na língua original, só que não vai mudar nada. Jesus, Yeshua, não vai mudar nada, porque o nome tem o mesmo peso, ou seja, o reconhecimento que ele tem entre os homens, ele tem diante do Eterno.
é o nome que ele deu. Tá? E o Eterno permitiu na história o nome Yeshua ser adaptado para Jesus, é dentro da história. Então, o que eu vou mostrar é dentro da história. Então, assim, na oportunidade, quando eu for passar para os alunos, eu vou passar um pouco mais compacto, um pouco mais claro, tá? Assim, de quando eu fiz ano retrasado para o nosso aluno. Então, eu vou estar vou ler o material juntamente com você para a gente entender essa questão da origem do nome Jesus e jogar por terra esses desequilibrados que estão na internet, falando que o nome Jesus é um nome pagão, que significa porco, que significa cavalo e por aí vai, tá? Então não tem nada disso, tá? Isso é apenas pessoas ignorantes, né? Dentro do seu conceito e não dão um braço a torcer, às vezes não conhece muita coisa e começa a ver na internet e falar asneira. Tá? E tem muita gente indo por esse caminho, até saindo de denominações, tá? De igrejas, por causa, às vezes até de certas questões que vão à internet sem conhecimento, não estão buscando conhecer nada, estão buscando tirar dúvida, e na dúvida acaba ficando com mais dúvida, acabam se perdendo. A verdade é essa, tá? Porque não procuram pessoas sérias, pessoas que vão, na verdade, ensinar o caminho certo para fazer a coisa, mas pega o trem pelo mesmo caminho e atropela a coisa e fica aí. Deus abençoe nossa irmã Zilmara Lima, nosso irmão Diácono Fernando Lima, Deus abençoe seu esposo, em nome de Yeshua. Então, eu vou mostrar o material que eu estou lendo para isso, tá? Eu já tinha todo esse conceito, né? Mas esse material, como eu estou lendo, ele veio com esse assunto também. Só que eu achei ele um pouco mais assim, mais simples do que a forma que eu fiz, né? E farei novamente, mas aqui eu vou me ater ao material, tá? Ao que está no material, e eu vou explicar uma coisa aqui que não está aqui no material, mas é dentro daquilo que eu vou ensinar para os meus alunos, permitindo o Eterno, tá? Mas qual que é o material que eu estou lendo? Esse material aqui, ó. Esse material aqui, ó. Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e de seus Talmidim, tá? Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e de seus Talmidim. Se for pôr no português, é o caminho de Jesus e de seus discípulos, tá? Então, quando ele fala Yeshua e Talmidim, ele está falando de Yeshua, de Jesus, e de seus discípulos, que são os Talmidim, os alunos que aprendem com seus mestres, tá? Então, eu vou ler o material juntamente com você e explicar algumas coisas aqui para você entender que o nome Jesus, ele sim é um nome usado, sim é um nome que foi dentro das traduções, houve a necessidade de fazer uma adaptação devido ao distanciamento das línguas que o texto foi escrito. Então é preciso fazer uma adaptação, porque nome, no hebraico os nomes têm significados, mas nome você não traduz ele, você tem o significado dele, o que ele significa, mas não é uma tradução, uma transliteração. Dentro da transliteração, às vezes, dependendo da língua para a qual ele está sendo direcionado, precisa ser feita uma adaptação, mas ele não perde a essência, não perde o valor, tá? Então, basicamente isso. Então, vou ler esse material que eu estou aqui no capítulo 4, né, desse livro já, na página 363. Estou lendo ele bem devagar, mastigando, remoendo ele. E vou estar lendo com você aqui, vou ler diretamente no material, tá? Aí se tiver que explicar alguma coisa que eu vou explicando no decorrer da leitura que nós vamos fazer juntos, tá? Então vou virar a câmera aqui, a gente fazer essa leitura juntos aí em nome de Yeshua, tá? Vamos lá então. Nós temos aqui, ó, a origem do nome de Jesus, a origem do nome de Jesus, tá? Aí o Tzadok Ben-Derer, que é o elaborador desse material aqui, tá? Isso aqui você pode adquirir ele na internet. Você entra no site, tá? Do Judaísmo Nazareno e você vai encontrar esse material lá, tá? Também deixa eu ver se eu vou lembrar o site aqui. Eu esqueci o outro site. Você pode entrar na internet e escrever lá. Judaísmo Nazareno. O caminho de Yeshua de seus Talmidim, que você vai encontrar esse material para comprar na internet, tá? Só. Inicialmente, importa registrar que algumas pessoas
alegam equivocadamente, deixa eu acertar aqui, que ninguém deveria usar o nome Jesus, pois o nome próprio não se traduz. Será verdade? Então ele vai trazer essa questão de não traduzir o nome próprio, é o que eu falei, não se traduz, mas se translitera, e dependendo da língua ele terá um significado, tá? Então vamos lá. Histórica e linguisticamente, sempre houve a tentativa de adaptação de nomes de personalidades para as línguas de outros povos. Então essa adaptação ela precisa ser feita para a gente, na nossa língua, né? Às vezes a pessoa não conhece nada de hebraico, não conhece nada de grego, não conhece nada de latim, então precisa, para ele entender o nome ou entender o que está escrito, vai ter que ser feita uma adaptação dentro de uma transliteração, tá? O historiador Yosef Ben Matityahu, tá vendo? Isso aqui é um nome hebraico, tá? Yosef Ben Matityahu. Ficou conhecido em latim como Flavius Josephus e em língua portuguesa como Flávio Joséfo. Tá vendo? Então nós temos 3 formas. O nome original aqui desse historiador judeu aqui é Yosef Ben Matityahu. Ou seja, se for transliterar aqui no pé da letra aqui, ó, Yosef Ben Matityahu, que isso aqui está no hebraico, está transliterado, é José, filho de Mateus. José, filho de Mateus. Aí Yosef Ben Matityahu, nós vimos que no latim, né, ele vai receber aí, o nome vai ser adaptado para Flávios Joséfos, ou seja, né, Flávio Joséfo, que vai dar para o português. Mas o nome original mudou a essência. Não, gente. É adaptação para entender, tá? Então, quando você comprar o livro História dos Hebreus, eu tenho ele, História dos Hebreus, Antiguidades Judaicas, o nome que vai ter lá da editora da CPAD é História dos Hebreus segundo Flávio Joséfo. Vai estar desse jeito aqui, tá? O filósofo e matemático Platão aqui seria no grego, né? Teve seu nome aportuguesado para Platão, célebre conquistador Alexandros Tritos. Alexandre Tritos, está no grego, né? Aí, ó, alcunhado como Megas Alexandros, é conhecido no Brasil como Alexandre o Grande, né? Então, se a gente escuta lê a história de Alexandre o Grande, mas o nome dele de língua é Alexandros Tritos. E aí a gente conhece ele como Alexandre o Grande. Se alguém chegar e falar, você leu a história de Alexandros Tritos? Se você perguntar para alguém que nunca entende, não sabe disso aqui, vai dizer, não, nunca li não, mas na verdade a pessoa lê. Você fala, e Alexandre o Grande? A pessoa, não, eu conheço a história, entendeu? Então é por aí que começa a coisa. Por sua vez, o reformador Jean Calvin teve o seu nome adaptado para João Calvino, reformador. Está vendo o reformador dos pais da igreja, da reforma da igreja protestante? Aqui, ó, João Calvino. Se falar, você conhece o nome de Jean Calvin? Ninguém ia conhecer, mas como no Brasil a gente conhece como João Calvino, e já sabe, ó, Mohamed, olha para você ver, Mohamed é o verdadeiro nome de Maomé, tá vendo? Então, os nomes sofrem adaptações para a compreensão da língua que ele está sendo produzido, o material está sendo traduzido, então ele vai ter que sofrer uma adaptação. Devemos apenas estes poucos exemplos, pois teríamos muito para demonstrar que a mudança do nome de pessoas ilustres é corrente na história. Assim, não é de se admirar, de se surpreender que Yeshua, que é o nome de Jesus, né? Yeshua, terminou por ser chamado de Jesus, não existindo nenhuma trama maligna para a alteração do nome. Vejamos como isto ocorreu. Então, esse negócio de falar que o nome Jesus
foi uma trama para poder paganizar, ou seja, o nome é pagão, é uma trama, isso não existe, isso é mentira, gente, cuidado com isso é mentira. O nome Jesus, ele é uma adaptação do original, que vai passar do hebraico Yeshua para o grego Jesus, tá? Depois para o latim Jesus e depois para o português Jesus. É o mesmo nome, a mesma pessoa, a mesma essência. Então, a adaptação é feita para a gente, aquilo que eu disse em minhas lives passadas, que a tradução no português ela é uma tradução evangelística, para que nós venhamos conhecer a pessoa do Eterno, conhecer o... Tem uma queda no sinal aí, tá? O sinal da internet aqui no local que eu estou aqui não é muito bom, mas a gente vai voltar, vai dar umas quedas de sinal aí, mas a gente vai retornar aí, tá? Vou retornar, e aí a gente vai dar continuidade. Então, como eu estava explicando, então há uma necessidade de adaptação. Então, o português, as traduções que nós temos em português, elas são feitas com a intenção de evangelizar, tá? Trazer... Então, gente, eu mudei aqui de lugar aqui, vamos ver se aqui o sinal vai permitir eu continuar, né? O sinal aqui está meio fraco, não sei porquê, mas tá bom, são coisas do momento, né? Mas, então, o nome, então há essa necessidade, né? Então, o português ele vem com o intuito de evangelismo, de trazer o conhecimento da salvação por parte do Eterno, né? Então, vai sofrer essas adaptações. Então, vamos aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Aí, o que ele vai continuar aqui, ó? O nome Yeshua não apareceu primeiramente na Brit Hadashah. Brit Hadashah quer dizer renovação da aliança, que nós conhecemos como Novo Testamento, tá? O Novo Testamento. Como muitos pensam, mas já existia no Tanar. O Tanar é a primeira aliança, ou seja, o Antigo Testamento. No Tanar, primeira escritura, registra-se o nome Yeshua. Nos seguintes livros, tal nome foi adaptado no português para Jesua. Então, nós temos esse nome Jesua aqui, tá? Que é Divrei Hayamin Aleph, ou seja, Primeiras Crônicas 7:30. Eu não vou ler os textos não, mas vou só citar, se você quiser escrever e conferir depois, então faça isso, tá? Segundas Crônicas 31:15, Neemias 3:19, Neemias 7:7, 11, 39 e 43, Neemias 8:7, Neemias 9:5, Neemias 10:9, Neemias 11:26, Neemias 12, 1, 7, 8 e versículo 26. Nós temos também Esdras, capítulo 2, verso 2, verso 6, verso 36, verso 40, capítulo 3, verso 2, capítulo 4, verso 3, capítulo 5, verso 2, capítulo 8, verso 33 e capítulo 10, verso 18, tá? Então, nós temos aí essas referências trazendo o nome Yeshua, uma adaptação para o português, como Jesua. Você vai ler escrito assim no português, mas Yeshua lá, tá no original do hebraico. Então vai estar assim, Jesua. A gente vai ler aqui um texto grego e um texto hebraico para te explicar isso, tá? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, só um momento. Então vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Vamos continuar aqui. Eu vou tentar fazer o máximo rápido possível aqui para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Então vamos lá, ó. Seguindo aí, ó. Nos versículos citados, escritos em hebraico, foi usado o nome Yeshua. Isso aqui está escrito no hebraico, tá, gente? No hebraico você lê, tá? Você lê da direita para a esquerda, tá? É daqui para cá que se lê, ó, tá? Não é como português, você lê daqui para lá, é daqui para cá. Esse aqui vai ter som de Y,
Aqui vai ter som de CH, que é transliterado com CH, o som de X. O VAV tem som de U, de O, mas aqui é U. E o AIN, ele é mudo, ele não há pronúncia para o AI, ele é mudo, mas como os sinais maçoréticos vai trazer, ele vai ter som de A. Então, Yeshua, tá? E aí, já colocou aqui em parênteses Yeshua, só para explicar aqui, para você entender um pouco, tá? Vamos continuar. Quando houve a tradução de tais textos do hebraico para o grego, na versão Septuaginta, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução grega do hebraico para o grego, que foi feito pelo rei, se não me falha o nome, Ptolomeu, eu esqueci o nome do rei, que foi um dos generais de Alexandre o Grande. Quando Alexandre morre, o reino dele vai ser dividido entre seus generais, e esse Ptolomeu II, ele vai ele vai construir a maior biblioteca daquele mundo antigo, né, conhecido como a Biblioteca de Alexandria, e ele, nessa biblioteca, ele vai pedir a alguns eruditos judeus que traduzissem, que passassem a escritura dos hebreus, ou seja, o Antigo Testamento, da língua hebraica para a língua grega, para que ele pudesse ter esse livro dos hebreus na sua biblioteca, tá? Então ele fez isso, e aí surgiu o que nós conhecemos como Septuaginta, né? Que Septuaginta vem de 70, né? É uma palavra escrita 70, ou seja, foram 70 tradutores que fizeram essa tradução, por isso ela foi conhecida como Septuaginta, a tradução dos 70, tá? É só você procurar essa informação histórica. É no século II a.C. ocorreu a adaptação do nome Yeshua para, isso aqui já está em grego, para Jesus, tá? Jesus, tá? Para Jesus, aqui está em grego, Jesus. Isso aqui é um encontro consonantal no grego, tem um encontro consonantal entre o ômicron e o Y, e muitas vezes ele vai ser pronunciado com o som de U, que aqui é um eta, aqui é um sigma, aqui é um iota, e aqui é um sigma final, tá? É o mesmo som desse aqui, ó. Então vai ser Jesus, encontro consonantal. Então aqui é transliterado para o português, Jesus, ou encontro consonantal, Jesus, tá? Som de U, Jesus. Vamos lá, você já vai entender. Então nós temos aqui, ó, o texto hebraico aqui, ó, nós temos aqui, ó, texto de Esdra, ou seja, Esdra capítulo 2, verso 2, e hebraico. Então aqui, ó, texto de Esdras capítulo 2, verso 2, ele vai trazer a escritura assim. Deixa eu melhorar aqui a posição aqui para eu estar fazendo a leitura para você e com você, aqui, ó. Aí vai estar escrito assim, ó, lê daqui para lá, tá? Então, Asher Bou in Zerubabel, lembra de Zorobabel, ó? Zerubabel, Yeshua, ó, isso aqui está no texto original hebraico, tá? Antigo, ó, Yeshua, Nehemias, lembra de Neemias? Nehemia, aqui, como está aqui um X, tem um pontinho aqui, então vai ter som de C, né? Seraia, Neemias Seraia, Relayar, Mardecai, ou Mordecai, tá? Mordecai, lembra lá de Mordecai, de Mardoqueu? Mordecai, Belechan, Mispar, Bigvai, é um I aqui, ó, Bigvai, Rerum, Baanar, Mispar, Anashim, Israel, né? Então tá no hebraico, ou seja,
vai estar escrito, aí é Neemias, né, capítulo, nós vamos lá, que vai dar uma referência, na Neemias capítulo 2, do verso 2, né, que vai estar escrito, os quais vieram com Zorobabel, Jesua. Então essa palavra aqui, ó, Yeshua, essa palavra Yeshua, o português vai colocar como Jesua, Jesua. Só que no hebraico não existe a letra J. Eu vou explicar isso aqui para a gente entender, tá? A adaptação que tem que ser feita para a gente entender o texto, tá? Então vai estar escrito Jesua, Mispar, Begrai, Remi, e Baan, tá? Então aí é Yeshua, tá vendo? O texto hebraico original traz Yeshua, mas o português vai transliterar como Jesua, Jesua, tá? É o que já foi explicando aqui. Vamos ver como é que está no texto da Septuaginta, o texto grego. Ó, o texto grego da Septuaginta, ele vai trazer o seguinte, ele vai trazer assim, ó. O texto grego vai trazer assim, ó. A tradução é a mesma, tá? Ó, roi é o tom, roi, já o grego lê normal, como lê no português, tá? É o mesmo texto, Esdras 2:2, em grego, da Septuaginta. Então, ele vai trazer assim, ó. Roi é o tom, metá, Zorobabel, tá vendo? Zorobabel, aqui, ó, adaptou, ó. Jesus, deixa eu focar, o foco melhorar. Jesus, Neemias, Saraias, Relias, Mardochaios, deixa eu focar de novo aqui, porque sem o foco não dá para me ler não, né? Já não estou enxergando bem, se me focar direito aqui, eu vou me complicar aqui, então. Mardochai, o foco tá ruim para focar aqui, aí, focou. Balassan, Maspar, ó, Bagui, Reum, Banan, Andron, Aritmos, Laos, Israel. Tá vendo? O mesmo texto, só que aqui em grego. Então você viu que aqui Yeshua, que vai ser traduzido nesse texto de Esdras 2:2, vai estar como Jesua no português. Você pode conferir na sua Bíblia em português, vai estar Jesua. E no grego da Septuaginta, que foi feita a tradução, né, para a língua grega, vai estar Jesus. Então vamos continuar aqui, ó. Vê-se acima que o nome Yeshua foi adaptado para Jesus, no grego, né, Jesus, conforme destacamos. Há uma explicação do porquê de o nome Yeshua ter se transformado em Jesus. Por quê? Vamos ver lá, ó. Na língua grega, não existe uma letra equivalente ao Shin. Lembra de Yeshua? Shim, é som de X, tá? O som, mas se translitera assim, ó, CH, mas o som é de X. Né? De Shim, que é esse aqui, ó. O nome Yeshua. Aqui, ó, essa consoante aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, disso que ele tá falando, explicando aqui no texto, tá? De Yeshua, que é esse aqui, ó. O Shim, tá? Então, voltando aqui, o Shim, fazendo com que os tradutores se valessem da letra grega sigma, tá vendo? Da letra grega sigma, alterando-se também o final da palavra. É uma adaptação, gente, não está mudando o nome. Uau, ou seja, de, né, Yeshua, Jesus, tá vendo? Uau, no Yeshua vai estar assim, Yeshua, para o grego, Jesus, mesma terminação, tá vendo? Aqui é o final, no grego, do nome Yeshua, que é Jesus, e aqui é o final do hebraico, Yeshua, que é a mesma pessoa.
já que esta última é bastante comum para os nomes gregos. Nós vamos ver uma tabelinha que ele vai fazer aqui, ó. Eis a alteração efetuada. Então, ele vai dar uma tabelinha aqui, tá? Aqui o nome no hebraico, Yeshua, e desse lado o nome no grego, Jesus. Vamos ver aqui, ó. Então, Ié, de Yeshua, tá? Ié, no grego, transliterou para o grego, Iê, som de Iê. Vamos lá. Shim, aqui, Yesh, som de X. Como no grego não tem uma palavra X, não existe o som de X, que é o que vai ser o signo vai ter o som de S. Então, yes, som de S, pois não existe o som de X em grego. Então, em grego não existe o som de X. Por isso que na hora de transliterar para o grego, usou-se o som de S. Vamos lá, ó. Yeshua, tá vendo? O A, som de o A. Yeshua. E no grego, os, ó, som de os. Então, Jesus, Yeshua, Jesus. Então, é uma transliteração, uma adaptação para compreensão, tá? Visto que o nome não se traduz e é devido também o próprio dialeto não conter, às vezes, letra igual, som igual. Como se percebe na tabela acima, os sábios da Septuaginta, né, que eram judeus também, tá, adaptaram o nome Yeshua para a língua grega, o que é comum. Então, vamos continuar. Aqueles que gostam de teorias da conspiração, esses lunáticos que estão por aí, né, esses fanáticos, ó, alegam erroneamente que, após a vinda de Yeshua, os romanos e os gregos de má fé alteraram seu nome para Jesus, tudo com o objetivo de denegrir o nome do Mashiach. Mashiach quer dizer Messias, tá? Que é ungido. Porém, esta teoria é absurda, visto que no século II a.C., que é quando foi feita a tradução do hebraico para o grego, no século II a.C., os sábios judeus, tradutores da Septuaginta, já tinham adaptado o nome, ó, Yeshua para Jesus, quando se referiram a homônimos do Mashiach. Ora, se o nome Jesus era usado comumente antes da vinda do Mashiach, então cai por terra a falsa teoria de que este nome surgiu com o objetivo de macular a imagem do Salvador. Então, gente, se o nome já existia, e agora no Novo Testamento nós temos o nome de Jesus, né, que no original é Yeshua, nós temos também a língua do aramaico, né, nós temos também essa língua também no aramaico. Então, se o nome de Yeshua era o original, quando foi produzido o Novo Testamento, usou no grego, ele não foi feito com a intenção de deturpar o nome, porque o nome aqui ele é homônimo, né? Então ele tem um som específico, não vai perder a essência, porque fez uma transliteração, uma adaptação para a compreensão da língua, tá? Então vamos continuar aqui. Ó, continuando aqui, ó. Pois bem, vimos que não existe nada de maligno no nome grego Jesus. Então avancemos para sabermos como apareceu o nome Jesus. Aí a gente agora vai entender, quer ver? Ó? No século V, Jerônimo concluiu a tradução da Bíblia do grego para o latim. Então, primeiro nós tivemos a tradução do hebraico para o grego, e agora Jerônimo no quinto século, ele vai fazer uma tradução do grego para o latim.
vai sofrer uma adaptação? Vai sofrer uma adaptação, porque é outra língua. Não, tá? É outra língua. Vamos continuar aí, ó. Surgindo então a versão conhecida como Vulgata Latina, tá? Então essa é a tradução utilizada principalmente pelo catolicismo romano, a Bíblia na Vulgata Latina, em latim. Neste texto, o nome grego Jesus, foi adaptado para Jesus, tá vendo? Jesus, está quase chegando já no português. Observando-se a norma vernacular, explica-se. Vamos ver o que ele vai dizer aqui, ó. Texto de Mateus 2:1 em grego, tá? Vamos ver aqui como é que tá, ó. Apude egenete ro Jesus en Betlem tes Judaias enton emeron Herodes, né? Herodon tu Basileus, ou seja, o rei Herodes, né? Basileus, e do Magoi apó, Anatalon, Elton, eis Jerusaluma, ou seja, né? Jerusalém, né? Jerusaluma. Esse aqui é o texto no grego, tá? Do Novo Testamento, que é justamente o texto de Mateus, né? Texto grego de Mateus capítulo 2, aqui depois de Mateus capítulo 2, o verso de número 1, né? Mateus 2:1. Então ele vai estar dizendo assim, ó, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então esse texto grego aqui, ó, ele usa esse nome Jesus, que é o nome de Jesus, né? Então ele vai mostrar até que é no tempo do rei Herodes, né? Que era tu Basileus, né? Que vem de reino, né? Reinado. Então Basileus, reinado, é o rei Herodes, tá? Então Magoi, né? Dos magos, né? Que vieram até onde Jerusalém, até Jerusalém. Esse texto que a gente já conhece. Como é que ficou no texto em latim? Ó, texto de Mateus 2:1, que é o texto em grego que nós lemos aqui, em latim, na Vulgata Latina. Então, como é que eles vão transliterar? Cunergo natus esset Jesus, não é Jesus, tá vendo? Jesus. Aqui ele já adaptou para o latim, ó, Jesus, ó, Jesus. Depois eu vou explicar esse negócio do SUS aqui, ó. Jesus. In Bethlehem, Judá in diebus Herodis Regis. Regis, e semagi ab oriente, venerunti Jerusalemam. Tá vendo? Então, o mesmo texto, só que ao que nós queremos ater é a adaptação do nome. Então, nós vimos a adaptação do hebraico para o grego, né, de Yeshua para Jesus, e agora nós vimos a adaptação de Jesus para o latim, que é Jesus. E agora vai surgir a adaptação de Jesus para o português, gente. Isso é natural, normal, ó. Certifica-se pelo texto acima que o nome Jesus do grego sofreu adaptação para o latim, para Jesus no latim. Eis o processo. Aí vai fazer a mesma tabelinha que ele fez, ó. Jesus no grego, né? Sous, som de sous, e no latim sus, sus, só que não é sus, né? Sus. Então, sus. Seguindo aí o comentário, ó. Como se percebe, a única variação foi substituir o sous por sus. Os amantes da teoria da conspiração, né, esses desequilibrados aí, ó, afirmam que não se poderia colocar o sufixo sus no nome do
do Messias, já que sus significa cavalo. Aí isso aqui que eu vou explicar. Ele não explicou aqui não no livro não, mas eu vou explicar. Significa cavalo. No hebraico, sus significa cavalo, mas aqui ele não colocou a escrita aqui, eu vou explicar, tá? Sus, para quebrar essa falácia, né, desses desequilibrados. Sus significa cavalo. No hebraico é cavalo, mas aqui está transliterado no português. Aqui não está no hebraico. Eu vou explicar isso aqui, tá? De onde que esses lunáticos, isso aí, a pessoa não tem conhecimento, aí vai para a internet, aí escuta isso aqui, acha que é verdade e começa a espalhar isso aí, tá? Em hebraico, daí alegam os incautos que Yeshua foi transformado no Deus cavalo. Esse raciocínio está manifestamente equivocado em latim. Em latim, sus não significa cavalo, razão pela qual não se pode transplantar o som de uma língua para determinar o significado de uma palavra de outro idioma. Tá vendo? De outro idioma. Seguindo, ó, exemplifiquemos em hebraico o nome Yeshua significa Yud-He Vav-He, aqui é o nome de Adonai, tá? Yud-He Vav-He é a salvação, ou seja, Adonai é a salvação, né? O nome do Eterno, Yud-He Vav-He, tá? Que muitos chamam de Jeová, que não tem nada de Jeová. Yahvé ou Yahweh. A língua portuguesa albergou a palavra africana Exu, que é o nome de um orixá. Então, alguns lunáticos poderá dizer que o nome Yeshua é pagão, visto que nele se emite o som Exu. Tal conclusão seria claramente ignóbil. Isso é ignorância pura, não tem sentido, não tem sustentação, já que não se pode misturar o significado de um nome africano Exu com um nome hebraico Yeshua, que possui semântica totalmente diversa. Da mesma forma, dizer que Jesus, latim, contém o prefixo sus, que denota cavalo em hebraico, e daí se concluir que o Messias se chama Deus cavalo, retrata desvário, loucura, né? Beirando a insanidade. Não é possível misturar radicais do latim com a língua hebraica. Já se explicou como o nome Yeshua hebraico foi adaptado para Jesus no grego e posteriormente para Jesus latim. Deste último derivou o nome Jesus, conforme tabela abaixo. Aí ele faz mais uma tabelinha, né? Então nós temos aqui Jesus, que é do latim, Jesus latim. E aqui nós temos português, Jesus. Mas por que se fez essa adaptação? Por quê? Porque do latim, já o português, como se vê, apenas ocorreu a substituição do I, do iota, tá? Pelo J, passando-se de IE para GE e mantendo-se a terminação SUS. Importante lembrar que várias palavras de origem latina, quando migraram para o português, tiveram o iota, que é o som de I, né? Substituído pelo J, ou seja, trata-se de uma adaptação que segue as normas gramaticais, não havendo qualquer tipo de plano macabro para criar-se o nome Jesus. Em suma, Jesus decorre de processos de adaptação do nome de uma língua para outra, observando-se os padrões gramaticais oficiais, consoante já exposto acima,
ainda que Jesus não seja o nome verdadeiro do Mashiach, do Messias, o Eterno tem usado este nome para alcançar milhares de pessoas que verdadeiramente nasceram de novo. Então, gente, com essa assertiva, afirmativa, né? Claro que a letra J, ela até no nosso alfabeto, nós podemos dizer que ela é nova, tá? O J é novo, bem assim lá para 1970, alguma coisa, não vou lembrar aqui quando, mas 1970, no ano 70, é que o J vai passar a ter peso na nossa grafia, na nossa gramática do português, porque ele tinha som de Y, tá? Ainda se usava o Y no nosso alfabeto e na nossa grafia de 1970, dos anos 70, 60, 70, por aí. Depois é que o J vai ser adaptado ao português nosso aqui brasileiro, e aí vai surgir o uso do J, mas o nome de Jesus é Yeshua, Jesus. Então, e a questão do Shin, do Deus cavalo? Eu vou explicar isso aqui agora, que ele não explicou aqui, mas eu vou usar aqui o hebraico e vou explicar aqui, ó. Vou escrever o nome, que é o nome Yeshua, aqui, ó. Vou escrever o nome Yeshua aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? No hebraico, aqui, ó. Yeshua. Tá? Yeshua. Eu vou escrever no papel. Eu vou explicar que isso aqui não significa cavalo, tá? Que não tem fundamento o que essas pessoas disseram por aí. Então, vou provar que não significa cavalo. Significa salvação, aquele que salva, tá? Que é a mesma sentido que dá o nome de Rei Baverrê, ou seja, o nome de Adonai, de Yahweh ou de Yahvé, tá? Que é aquele que salva, o Salvador. Então eu vou escrever no papel aqui e vou explicar, vou mostrar para você como que se escreve cavalo em hebraico. Não tem nada a ver, não tem fundamento o que essas pessoas disseram que o nome Jesus significa cavalo. Então vou quebrar isso aí. A gente já entendeu como é que faz a transliteração, como é que faz a adaptação. E agora eu vou explicar aqui. Eu vou escrever o nome aqui para você, o nome Jesus, tá? Yeshua. Vou escrever o nome Yeshua aqui no hebraico. Vou pôr os sinais maçoréticos para você entender. Vou fazer até grande aqui, ó. Então aí, tá? Aqui é o Shin. Yeshua. Esse aqui é um Vav, tá? Esse aqui é um Vav. Yeshua. Esse aqui é um Ai. Eu falei que ele não tem som, mas ele no hebraico antigo e hoje no moderno também ele tem som de A. Então Yeshua. Então é assim que se escreve Yeshua. Aqui, ó. Mesma consoante, ó. Yud, Shin, Vav, Ai. Mesma coisa lá, ó. Comparando ali com o que está escrito ali, ó. Olha lá, ó. Yud, Shin, Vav, Ai. Tá vendo? Vou pôr assim mais longe para você ver as duas escritas, ó. Yud, Shin, Vav, Ai. Yud, Shin, Vav, Ai. Yeshua. Agora, como é que se escreve cavalo em hebraico? Provar que sus, que eles falou, né, de Jesus, vou transliterar aqui, ó. Vou transliterado no grego, né? Jesus. No grego vai estar assim, tá? Jesus. Aí, quando traduziu para o latim, ficou Jesus. Aí eles falam que sus significa cavalo. Se o nome parte do hebraico, aí do hebraico foi para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Deixa eu pôr direto aqui já. Jesus. Então é isso que ocorreu, né? Veio do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Se isso aqui significa, aí para isso aqui significar cavalo, tinha que partir de onde? Tinha que partir daqui, gente, ó. Daqui, ó, do original, do primeiro nome utilizado no hebraico. Então tinha que partir daqui, ó. Mas vai dar o mesmo sentido aqui, ó. Semanticamente, em cada língua, cada gramática tem a sua particularidade. Eu não posso pegar a gramática portuguesa, latina e grega para explicar isso aqui. Eu tenho que pegar daqui, da raiz. Ou seja, do ponto de partida. O ponto de partida é o nome Yeshua. Então, como é que se escreve cavalo? Primeiro, quando transliterou, como não há, você lembra lá que foi explicado no livro aqui, que não existe o X no
Não existe o som de X. Não existe o som de X no grego. Mas aqui tem som de X, mas escreve com CH. Quando você vai transliterar, não é traduzir, transliterar é CH, que tem som de X. Por isso, Yeshua, tá? Aí, o que esses incautos aí, esses lunáticos, desvairados, desequilibrados, dizem aí que o nome significa cavalo? Não significa cavalo. Por quê? Cavalo, gente, não se escreve com Shin. Cavalo não se escreve com Shin, se escreve com Samer. Como é que se escreve cavalo no hebraico? Vou escrever aqui, ó. Vou escrever de novo aqui, Yeshua. Vou pôr sem os sinais massoréticos. Yeshua. 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 Salvador, aquele que salva. É isso que significa Yeshua. Salvador, aquele que salva. Tá? E esse nome que aparece nas escrituras sagradas do Antigo Testamento. Eu provei lá no Esdras, no livro de Esdras, igual o Salvador Bendera colocou aqui no material, mas eu fiz a pesquisa e tem isso mesmo, Yeshua. Como é que se escreve cavalo? Cavalo não se escreve com Shin, que tem som de C. Aí no grego vai ter som de S, né, de sus. No grego leva o som de S, porque não tem som de X no grego. E aí o latim vai levar a mesma adaptação para som de S. E o português também, tá? Então, como é que se escreve cavalos? Cavalo, gente, se escreve assim, ó. Se pronuncia sus, mas não é com Shin, não é com essa aqui, ó, de Shua, não. É com essa aqui, ó, Samer, ó, Samer. Sus se escreve assim, ó. No hebraico, isso aqui é hebraico, isso aqui é um S, tem som de S. No hebraico tem som de S, esse tem som de X, esse tem som de S. Então aqui é sus. Aqui é sus, em hebraico, aqui se escreve sus, que é cavalo. Tá vendo como é que não tem fundamento? Não, na transliteração, como não tem som de X no grego, nem no latim, usou sus, mas foi uma adaptação de Shua. Eu mostrei na tabela aqui. Então ele não explicou isso aqui no livro, mas eu estou explicando, tá? Para você entender, porque ele não colocou aqui explicando isso, mas eu vou adiantar aqui já para acrescentar a informação. Ele colocou sus, gente, se escreve assim, ó, Samer, Vav com Kubutz, né, que é esse pontinho aqui, colocando ele com som de U, e o sigma final, e o Samer depois. Sus, daqui para cá que se lê. Sus, quer dizer cavalo, mas não é com Shin, tá vendo? Não é com Shin, gente, é com sigma. Cavalo não se escreve com Shin, que é o nome Yeshua, que dá derivação de Jesus, que dá derivação para o latim Jesus, que dá derivação para o português Jesus. Então o nome Jesus não significa cavalo, porque tem que partir da fonte primária que é Yeshua. Então aqui não tem som o sigma não tem som, o Samer, perdão, o sigma é do grego. O Samer não tem som de X, ele tem som de S. E se eu, para falar que o nome Jesus significa cavalo, o Yeshua não tinha que ser escrito com Shin, tinha que ser escrito com Samer. Aí ficaria Yeshua, não é Yeshua, é Yeshua. Então não tem fundamento bíblico, não tem fundamento teológico, não tem fundamento acadêmico dentro da linguística hebraica, grega, latina e português, que sus significa cavalo. É mentira. Sus significa cavalo, no hebraico é com Samer, não é com Shin. Então, esses incautos que estão na internet dizendo que o nome de Jesus é um nome pagão, aí vai fazer várias coisas, né? Vai dizer que o nome Jesus é uma adaptação de Zeus, que é o deus grego, né? Do panteão grego, que Zeus é o deus supremo do panteão grego, que o nome Jesus é uma adaptação do nome Deus, que quer dizer Zeus. Aí faz uma bagunça, faz uma salada de mentira, uma salada de
desequilibramento linguístico, escriturístico, cultural, e aí fica falando essas asneiras por aí, e infelizmente tem gente que vai atrás, não tem fundamento, não procura conhecer, não procura saber se tem fundamento, não pesquisa, não aprende, aí sai falando por aí, propagando mentira que os outros falou, né? Lembra daquela aquela brincadeirinha que a gente fazia na escola, de falar no ouvido de um, aí ficava 10 na fila, aí quando chegava no último, o que o primeiro falou já falava diferente, ou seja, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Nós não temos esse ditado, quem conta um conto aumenta um ponto, e é o que esses desequilibrados da internet têm feito com o nome Yeshua, com o nome Jesus, com o nome Jesus, com o nome Jesus. Então o nome Jesus não é um nome pagão, é uma adaptação do nome original, que é Yeshua. Então você dizendo Yeshua, Jesus, Jesus e Jesus, você está falando do mesmo Salvador. O que vai mudar é a adaptação feita. Então, quando diz que ele veio manifestar o seu dar, e manifestei o seu nome aos homens. Quando Jesus falou isso, ele está falando concernente, porque o nome Yud-He-Vav-He, deixa eu explicar o Yud-He-Vav-He, que se eu falar você não vai entender. Yud-He-Vav-He, deixa eu pôr no papel aqui, e aí eu encerro essa live aqui. O Yud-He-Vav-He é isso aqui, gente, ó. Quando eu estou falando Yud-He-Vav-He, Yud-He-Vav-He. Isso aqui é o nome de Deus no hebraico, Yud-He-Vav-He. Lê daqui para cá, como eu expliquei. Yud-He-Vav-He, certo? Esse nome Yud-He-Vav-He significa, eu vou colocar assim, Yahvé. Esquece Jeová, Jeová não existe não, tá? Yahvé, mas as traduções em português vai fazer a adaptação para a gente entender que está falando de Deus, do Eterno, tá? Então, os gramáticos hebraicos, na cultura judaica, cada consoante dessa aqui tem um valor numérico. E somando o valor numérico de todas essas letras aqui, ó, vai dar 26, se não me falha a memória, 26. O nome Yeshua também vai dar 26. Por que Jesus disse que ele é Deus? Por causa da cultura judaica, dentro da escrita deles, que o nome é o mesmo. O significado é o mesmo. Que é aquele que salva, Salvador. Então, Yud-He-Vav-He significa aquele que salva e Salvador. Yeshua significa aquele que salva e Salvador. Mesma coisa, não muda nada, tá? Então, esses incautos aí que vai falar que o nome Deus, porque Deus é uma adaptação que foi feita, gente, né? Para a nossa cultura, para a nossa adaptação para a nossa cultura, para a gente entender o plano da salvação através da Bíblia em português. Claro que quando você vai para o livro para a língua portuguesa, você vai perder muita coisa, porque você não vai ter a cultura ali, a cultura judaica, que o livro foi escrito. Se você não procurar a cultura, não procurar o texto também, porque o texto também traz essas verdades, o texto traz muita coisa. O português, a gente perde muita coisa no português, mas a Bíblia em português, ela foi de cunho evangelístico. Aí chega esses doidos aí, falando que o nome Jesus é um nome pagão, e eu acabei de provar para você que não é. Então, que Deus em Cristo Jesus, ou Deus em Yeshua HaMashiach, continue nos abençoando, nos prosperando, nos dando vitória. Então, que Yeshua HaMashiach, ele abençoe a sua casa, a sua família e toda a sua parentela. Amém? Para a glória e louvor do nome do Todo-Poderoso. Então, Lehi Traut, até a próxima. Tchau, shalom para todos aí. Espero que tenha ficado claro. Então, compartilhe esse vídeo aí para ajudar as pessoas, tá? Então, vou deixar esse adendo aqui. Para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos, seus familiares, para que eles possam aprender isso aí e não sair comendo lixo na internet por aí, tá ok? Shalom, até mais.